Olá pessoal, mais um vídeo aqui pelo canal Crescendo em Cristo. Queria dar uma continuidade nas alianças. Queria incorporar um pouquinho mais as alianças de Noé. Acrescentar esse vídeo aqui na playlist das alianças. Daí quem quiser se aprofundar mais, dá uma olhadinha no canal, vai na playlist das alianças e pega o primeiro vídeo e vem seguindo a sequência. Queria pegar mais alguns versículos para incorporar essa aliança, né? Então a gente aprendeu nos vídeos passados que a aliança é berite, né? E berite em Gênesis 1 não aparece. Essa palavra berite em Gênesis 1, no começo de Gênesis, ali na aliança com Adão, né? Então, muitas pessoas acham que não existe essa aliança com Adão, porque a palavra berite não aparece em Gênesis 1. Ela vai aparecer só lá em Gênesis 6:18. Que é a aliança com Noé. Então muitos acham que não existe a aliança com Adão, mas lá em Oséias 6, capítulo 7, fala que Adão transpassou com certa aliança. Então a gente pode aferir daí que existia uma aliança lá no Éden, lá, né, com o Senhor, até mesmo porque tem um casamento lá, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, né? Se tornando os dois até uma só carne. Então isso já é uma aliança também, mostra de que tem aliança lá. Então eu queria pegar alguns paralelos aqui para que vão nos ajudar a entender mais algumas coisas sobre isso, né? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que Noé era um homem justo diante do Senhor, ele era um homem reto. O Senhor viu Noé um homem justo e reto, mas foi pela graça que Deus tratou com Noé, achou com Noé, quer ver, ó? Vamos pegar aqui Gênesis 6:8, né? No 9 vai falar assim, essas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo, né, e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus, né? Então Noé era justo e reto e ele andava com Deus, né? Mas no 8 fala assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha, aqui já aparece a palavra graça. Então a gente entende daí também que a graça não está só no Novo Testamento, ela também está no Antigo Testamento, né? Noé achou graça diante de Deus, né? Então aí a gente já afere isso também, né? Outra coisa, Gênesis 6:6 vai falar assim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Só que se arrependeu-se aqui, não é o arrependimento, a metanoia, como a gente vê lá no Antigo Testamento. O arrependeu-se aqui, a palavra hebraica aqui é naham, e significa Deus ficou desolado, Deus ficou contristado de perceber que o homem andou por esse caminho, e ele vai tomar uma atitude, né, que é trazer o dilúvio. Então é nesse sentido a palavra aqui que se arrependeu, porque Deus não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem. Isso não pegou Deus de surpresa, né? Deus sabe de antemão as coisas que vão acontecer, mas ele ficou triste de ver que o homem se desandou por esse caminho, né? 6 que a gente já leu, né? Então, então o que acontece? Como a humanidade ela foi ficando cada vez mais terrivelmente pecaminosa, terrivelmente foi decaindo cada vez mais, que o homem chegou a tal ponto que o Senhor olhou e falou, meu, o que é isso? Eu vou ter que tomar uma posição. E mandou o dilúvio, vai exterminar com tudo. E fez um novo começo com Noé. E esse novo começo com Noé, Deus tá colocando ali essa nova aliança, colocando o arco-íris, tudo o arco ali, que é um símbolo dessa aliança. E esse símbolo dessa aliança é um símbolo que não é da parte do homem, como na aliança de Abraão, que tem a circuncisão, que é o homem que faz esse sinal. Esse símbolo, e é interessante a gente notar que esse símbolo é um sinal feito por Deus, que é o arco que está no céu, né? Isso também é importante a gente notar. E
É. Outra coisa que a gente vê também nesse paralelo é que lá no Gênesis 1, capítulo 2, ele fala que a terra era sem forma vazia, havia um caos, né? E, e aqui no dilúvio também houve um caos, né? Das águas, lá tinha um caos das águas também, aqui também. E aqui em Gênesis 8:1 vai falar assim: ele lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra. Esse vento, a palavra vento lá é ruá, né? E lá em Gênesis, no começo de Gênesis também passa, o Espírito Santo passa sobre a face das águas, né? O Espírito do Senhor, né? E a palavra Espírito também é ruá. Ruá a Kodesh, né, que é o Espírito Santo. Então, e aqui a gente também vê que se o vento tinha lá e o vento tinha aqui, são similaridades nessas, né? Outra coisa que a gente vê também, lá o homem ficou nu, né? Ele olhou a sua nudez, depois que ele caiu, né? Ele viu a sua nudez. E quem que proporcionou essa abertura dos olhos para ele ver a sua nudez? Quem que descobriu ele, vamos dizer assim? Quem que expôs essa nudez dele assim? Foi a serpente, né? E aqui em Gênesis, com Noé, quem que expôs a nudez de Noé foi Cã. Então, entre Cã e a serpente há um paralelo, sabe? Assim como lá em Gênesis o homem estava nu, ele se viu nu, e Deus fez roupa de pele para cobrir essa nudez do homem, né? Então denota um sacrifício. E aqui com Noé, Sem e Jafé cobrem a nudez de Noé, não expõem a nudez. Então há uma similaridade entre Sem e Jafé com o sacrifício de Cristo, né? São alguns paralelos que a gente tem que notar, e é importante a gente notar isso, porque fala muito mais coisa, porque afinal, a gente vai ver que aqui em Gênesis 9:19, vai falar assim: esses foram os filhos de Noé, e desses se povoou toda a terra. Então, toda a humanidade estava condensada naquelas 3 pessoas. E naquelas 3 pessoas, Deus jogou uma maldição sobre veio uma maldição por intermédio de Noé a uma pessoa, que era Cã. Veio Sem foi abençoado, porque era bendito o Deus de Sem. E Jafé adentra as tendas de Sem. Não é? Então, e isso fala de toda a humanidade. Acontece, eu tenho o amaldiçoado, né? Aquele que expõe a nudez dos outros, que expõe o pecado, né? Que tem a similaridade com a descendência da serpente. Nós não somos das trevas, somos da luz, os do mal, os das trevas. Então tem uma geração que é das trevas, que se importa com as coisas da terra, né? E Sem Jafé, não. Sem, ele é abençoado, porque ele tem um Deus bendito, ele é um símbolo de Cristo, né? E Jafé, ele adentra as tendas de Sem, então ele é coberto por Sem, é como o símbolo das nações entrando em Cristo, né? Por exemplo, eu criei em Jesus Cristo e entrei e faço parte do corpo agora, como se eu entrasse nas tendas de Sem. E isso lá no Apocalipse, isso lá na frente, a gente vai ver que tem um contexto muito maior, né? Porque as pessoas, as nações vão entrar no milênio, né? No reino do Senhor Jesus, que é o reino milenar, né? Que isso vai aparecer o reino de Cristo ali, a descendência de Cão, a descendência da serpente vai receber um julgamento, né? A besta, o falso profeta, vai para o lago de fogo e enxofre, né? Esses que estão para esse lado, que tem essa maldição, por conta de procedimentos que eles mesmos vão fazer, né? Mas vai ter as nações que vão adentrar no reino milenar ali, né? Porque é um reino onde nós vamos ser reis e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes, nós vamos ter que reinar sobre alguém, né? Então nós nós vamos entrar com Cristo, vamos estar em Cristo e vai ter nações as quais nós vamos reger sobre elas.
né? Fala disso também, essa lição. É importante a gente ver isso, né? Então, esse paralelo a gente já viu. O que mais que tem de paralelo que a gente podia pegar aqui? Tem muitas outras coisas, né? As quais eu não vou entrar muito profundamente nessas, né? Porque o que me interessa mesmo a falar para vocês é a aliança com Abraão, com a aliança de Moisés. Eu quero fazer um contraste da velha aliança, que é a aliança de Israel, com a nova aliança, que é a aliança eterna, lá com o Senhor Jesus. Nós vamos aprofundar mais. Então aqui a gente está passando para ter um conhecimento, porque há uma progressão nas alianças, né? Então essas primeiras duas alianças estava sobre as costas do homem, ele teria que arcar isso, né? E não funcionou. Aqui na aliança com Noé também vem a descendência dele, vem Nimrod, e eles começam a fazer algo que é mal aos olhos do Senhor ali, e o Senhor tem que descer para confundir tudo, para dar um novo começo, né? Mas eu quero pegar também uma similaridade com o arco-íris, né? Quero olhar lá em Ezequiel 1:28, olha que lindo que fala isso aqui. Ezequiel 1:28, Jeremias, Ezequiel 1:28 fala assim, ó. No 27, e vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, falando do arco-íris, assim era o aspecto do resplendor em redor. Ele era o aspecto. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isto cair sobre o meu rosto, eu ouvi a voz de quem, né? E de quem falava. Então ele teve uma visão ali, Ezequiel, né? E ele relata ali que esse arco que ele viu era semelhante à glória do Senhor, né? O arco-íris, olha que forte que é isso, meus irmãos, porque quando eu começo a pensar, quando eu estava pensando sobre isso, eu fui para lá em Êxodo 33, onde Moisés, ele pede para ver o Senhor. Então disse no 18, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés queria ver a glória do Senhor. E aí Moisés fala assim, o Senhor fala para ele assim, porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Moisés pede para ver a glória do Senhor, e o Senhor fala que vai passar toda a bondade dele perante Moisés. E o arco-íris, o arco dessa aliança com Noé, ele mostra uma bondade para conosco, porque lá em Gênesis 6, deixa eu ver aqui, Gênesis 6:21, se não me engano, ele fala que ele sabe que a imaginação do homem é amar já o tempo todo, e mesmo assim ele vai fazer aliança. Aí aqui, ó, Gênesis 6, deixa eu ver, peraí. Ou melhor, Gênesis 8:21. E o Senhor cheirou suave cheiro e disse ao Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é amar desde a sua meninice, e nem tomarei mais a ferir a todos viventes como fiz. Então o Senhor sabe a índole do homem, né? E não vai mais ferir dessa maneira. Então essas alianças primeiras estavam pautadas no homem, mas a próxima aliança já com Abraão, que já é um símbolo da aliança com Cristo, e na progressão a gente vai ver isso, ela já é pautada sobre o Senhor, porque é interessante, depois nós vamos ver lá em Gênesis 15, se não me engano, que Deus faz um concerto com o homem, e daí ele põe as partes separadas para que ele passe no meio das partes, ali relatando as bênçãos e maldições, e Abraão cai num profundo sono.
E relata a Bíblia que passa um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo no meio daquelas partes ali, né? E ali estava decretada ali a morte do Senhor Jesus, né? Em remissão a criatura, a nós, né? E lá em Ezequiel 28 ele fala que é semelhante à glória do Senhor, esse arco. E em Êxodo 33, como a gente viu, farei passar toda a minha bondade diante de você, diante de Moisés. E ele fala assim, vai atrás da penha e olha pela fenda da penha, pelo buraco da rocha e verá. Né? E quem que é a rocha, irmão, na palavra de Deus? Quem que é a rocha? É o Senhor Jesus. E eu tenho comigo que o buraco na rocha, a fenda da rocha, são os buracos dos cravos. E do lado, a gente vê a expressa a bondade do Senhor nesse ato do Senhor Jesus. E a gente vê expressa também a bondade do Senhor nessa aliança com Noé, que é uma aliança eterna. Claro que vai ser acrescentados mais pontos daí na progressão das alianças. A próxima aliança que vai vir é a aliança com Abraão. Nós vamos ver sobre isso. E isso fala de coisas grandiosas, não é, irmãos? Deixa eu pegar aqui Isaías 54, 9 e 10, que é uma comparação com a nova aliança. Isaías 54, 9 e 10 fala assim: porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Olha, porque isso será para mim como as águas de Noé. Isso o quê? Isso o quê? Aí no outro versículo ele fala, o conserto da minha paz. Ele está fazendo uma referência ao conserto da nova aliança. Né? Mas a minha benignidade não se desviará de ti. Olha que forte, que grande, quando a gente começa a meditar nessas coisas, irmãos. Né? Guarda isso no teu coração, né? Queria dar essa encorpadinha aqui na aliança de Noé. Claro que tem muito mais coisa, muito mais similaridade, mas esse estudo já dá para a gente ter uma noção da progressão das alianças, de coisas que estão acontecendo. E daí na próxima aliança que a gente vai ver, eu estou preparando já, sobre a aliança de Abraão, fala muitas coisas, né? Guardem isso que lá com Adão no começo tinha multiplica e frutifica. Né? Enchei a terra, aqui também, com a Noé também, multiplica, frutifica, enchei a terra, né? E daí lá, essa vai continuar lá em Abraão, isso daí vai vir também, né? Fartei de ti uma grande nação, né? Frutifica, multiplica. E essa palavra frutifica, a raiz dela é pará no hebraico, e a gente vai ver muita similaridade por isso, e quando ela desembocar lá em Efraim, lá na frente no filho de José, a gente vai ver o significado disso, como é grande e é importante, sabe, irmãos? Então tem muita coisa, e a gente precisa entender esses entremeios aqui, para a gente entender coisas grandes. Por exemplo, Tiago, como que ele começa a carta dele lá? Ele vai falar assim, ó, Tiago 1, vai falar assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. As 12 tribos que andam dispersas, saúde, ele fala. Mas eu pensei que era para a igreja essa carta, mas ele acaba falando nas 12 tribos. Por quê? Porque a igreja, irmão, está inserido aqui nas 12 tribos. E nós vamos ver isso, né? Nós vamos ver isso. Olha que interessante, porque lá no começo, lá no Sinai, quando a gente for ver a aliança, a gente vai ver que as 12 tribos estavam lá, né? E era o desejo de Deus que as 12 tribos fossem representantes dele para o resto do mundo, fosse uma tribo, fosse uma nação sacerdotal. E isso acabou não acontecendo, recaiu o sacerdócio somente sobre a tribo de Levi. A lei não foi parar no coração, como era desejo do Senhor, ela foi parar em tábuas de pedras.
Só que lá na nova aliança, o que faz a nova aliança? Que a lei vai ser escrita em nosso coração e em nossa mente. Que é o desejo primário de Deus que fosse acontecer. E agora está acontecendo, se efetuando em nós. O Espírito Santo de Deus está escrevendo em nosso coração, em nossa mente, as leis dele. E é maravilhoso isso, irmão, tá bom? Então vamos finalizar aqui esse estudo para não ficar grande, que era só um complemento sobre a aliança de Noé. Tem muito mais coisas, mas eu não falei aqui, mas na sequência dos estudos, a gente vai ter que ir pensando algumas coisas e a gente vai ver que são coisas que pertencem à aliança de Noé, que pertencem à aliança de Abraão, que pertencem à aliança de Adão, de Abraão, de Moisés, a aliança de Israel, a aliança com Davi. Há um apanhado geral de cada item e na soma lá faz uma progressão de coisas maravilhosas para frente, tá bom, meus irmãos? Então Deus abençoe. Se esse conteúdo te edificou, dá o like, isso fortalece o canal, chega para mais gente, me segue, tá? Compartilha, irmãos, tá bom? Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus.